Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos começar aqui a correção das questões que faltaram, tá? Para terminar aquele nosso exercício. Então, nós temos aqui a quarta questão da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. A questão fala o seguinte, ó. Considere as seguintes configurações eletrônicas que podem ser de estado fundamental ou excitado, tá? Então, com que base, qual é a fundamentação dessa questão? Se fundamenta basicamente no modelo atômico de Bohr, né, que a gente fala de excitações eletrônicas, tá certo? Então, vamos agora para o quadro para poder a gente então descobrir quais são as configurações impossíveis entre estas que estão sendo mostradas aqui. Ele está mostrando 6 configurações. Então, quais delas são impossíveis? Quantas delas são impossíveis, na verdade? Ok? Vamos lá para a questão 4 do quadro, então, agora. De acordo com o princípio da exclusão de Pauli, a gente quer saber quais dessas configurações são consideradas impossíveis. Tá, pessoal? Quais dessas configurações? Presta atenção. Aqui nós precisamos ver um pouco além. Como assim além, Marcelo? Nós precisamos aqui observar as transições eletrônicas e os possíveis estados excitados, ou seja, a gente tem que estar com a mente fresca no modelo atômico de Bohr, tá? E também no modelo atual, até porque as transições eletrônicas são permitidas, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que estar de olho? Quando aparecer algo absurdo, como por exemplo, ó, 2s3, isso não pode ocorrer. Subnível S, ele só comporta 2 elétrons, subnível esférico de origem só suporta 2 elétrons. Então, essa estrutura já está errada, tá? Essa estrutura, subnível 2p com 7 elétrons, está errado, tá? Então, estruturas assim, elas não podem, como é que eu posso dizer, se sustentar energeticamente, tá certo? Vamos ver as demais coisas, ó. 1s2, 2s2, 2p1. Não tem nenhum problema aqui, né, pessoal? Não tem nenhum problema, ok. Tá? Essa aqui está errada. 1s2, 2s1, 2p3. O que é que está acontecendo aqui? Olha, aqui, para a gente poder entender o que acontece aqui, é o seguinte. A gente tem aqui esses dois subníveis do mesmo nível. Ó, esse aqui é no mesmo nível. Ok? No mesmo nível. O que a gente está tendo aqui? Nós estamos vendo aqui que, olha como é que se deu aqui, ó. Nós temos um subnível 2s, tá? 2s, 2s1 e um subnível 2p. Galera, essa forma de escrever aqui eu estou respeitando a energia dos subníveis, tá? Nós estamos no mesmo nível, que é o nível 2, porém, eu estou mostrando aqui pelo desenho que o subnível 2P ele tem mais energia do que o 2S, apesar de estarem no mesmo nível, tá? No mesmo nível de energia, que é o nível 2, mas os subníveis têm energia diferente. O que acontece aqui? Aqui nós temos, ó, um elétron, 2, 3. Ok? O que aconteceu aqui? Aqui ocorreu que antes de acontecer o processo, aqui eram 2 elétrons, era 2s2 e aqui era 2p2. Ocorreu que um elétron daqui ocupou um espaço aqui no subnível 2p, ficando 2p3. Houve uma excitação de um elétron 2s para o elétron 2p. Isso pode acontecer, professor? Pode. Isso pode acontecer. Uma excitação de um elétron 2s para um elétron 2p, não tem nenhum problema nisso. Pode acontecer sim, dentro do mesmo nível, tá? Não tem problema. Aqui a gente tem um erro grosso, né? Grosseiro. Ó, um S3, isso não existe, tá? Aqui tudo bem, ó. Aqui tudo bem. Aqui o outro erro. E aqui nós temos, percebam, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 4S2, 3D8. Não temos nenhum problema aí relacionado a essa última estrutura. Então, essa última estrutura aqui
está também correta. Então, a questão apresenta em si, nas suas afirmativas, 3 estruturas, tá? Que são impossíveis de acordo com o princípio de exclusão de Pauli. Tá certo? É isso aí, a questão 4. Agora a questão 5, da Universidade do Grande Rio, fala que os sais de cromo são, em geral, solúveis no pH biológico e têm fácil penetração. Daí a sua toxicidade. Na verdade é toxicidade, mas pode ser toxicidade para seres humanos. Por outro lado, os componentes de cromo são pouco solúveis, cromo 3, né? São pouco solúveis nesse pH. Então, aqui fazendo um resumo, né? Os sais de cromo 6 são solúveis no pH biológico, porém os de cromo 3 são pouco solúveis no pH biológico, o que resulta em dificuldade de passar para o interior das células. Indique a alternativa que corresponde à configuração eletrônica do íon cromo 3. Então, a gente vai pegar o átomo de cromo, distribuir seus elétrons e depois distribuir os átomos do íon cromo mais 3, que é um cátion. Então, vamos lá para o quadro e fazer essa última questão. Vamos lá? Finalizando com o cromo, né? Bom, o cromo está aqui um metal. Esse elemento, ele tem número atômico 24, tá? E a sua distribuição eletrônica do seu átomo neutro é igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4. Essa é a distribuição que nos vem à cabeça quando você observa o diagrama de energia, o diagrama de flechas ou o diagrama de Kleshikov. Tá? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24. Vamos fechar aqui a camada, né? Ó, essa aqui é a camada que já está fechada, né, pessoal? CERN, né? Esses três níveis aí fechados. Ok, só que esse elemento, assim como os demais que terminam com subnível D, esse é um elemento de transição, tá? E esse elemento de transição, ele tem uma característica particular. Vamos lá. Vamos mostrar esses dois subníveis aqui embaixo. Olha só. Nós temos o subnível 4S e temos um subnível aqui, vamos botar ele aqui, subnível 3D, com 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Então, ó, aqui o subnível 4S2 e o subnível 3D4, ok? Acontece uma coisa importante com esse átomo, que vai acontecer com outros que tiver uma configuração parecida. 4S2, ó, 3D4. Átomos que têm essa configuração 3D4, tá? Átomos que têm essa configuração 3D4, vão acontecer uma coisa com eles. Essa configuração, na camada, no subnível mais energético, né? Ela está muito próxima de fechar aqui uma parcela do seu preenchimento. Tá? Como o átomo ele sempre tenta ter uma estrutura de maior estabilidade, tá, pessoal? A partir de hoje comece a se acostumar com essas coisas que eu falo da química aqui, com relação à estabilidade. O que acontece? Átomos que têm essa configuração vão sofrer uma coisa que a gente chama na química de rearranjo. Vão sofrer um rearranjo interno, um rearranjo estrutural, promovendo a saída desse elétron do subnível 4s2 para ocupar uma lacuna aqui no subnível 3D. Por que, Marcelo? Porque é o seguinte,
Vamos lá. Com essa saída desse elétron do subnível 4s para o subnível 3d, ele vai chegar a uma configuração bem interessante, que é uma configuração de semi-preenchimento. E isso traz uma estabilidade para o átomo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui continua com apenas 1. Esse elétron, que tem um spin contrário automaticamente ao primeiro, né, isso é lógico, ele vai ser promovido para o subnível 3D. E o seu spin também vai se modificar. Por quê? Para ele se adequar ao campo magnético dos seus novos vizinhos. Tá? Então a gente vai ter aqui 4s1 e aqui a estrutura 3d5. Todo elemento químico que a gente vê por aqui no ensino médio, tá? Que terminar com NS2, presta atenção, quem é N, Marcelo? N é um número quântico qualquer. N é um número quântico qualquer, pode ser 4. Olha, na distribuição eletrônica, no diagrama de flechas, sempre quando a gente tem S2, tá? S2, a partir do nível 4, a gente vai ter posteriormente ao S2, a gente vai ter o D. Então, NS2, N-1D4. Olha, quem é N? N é 4. Quem é que vem depois de 4S2? Vem o 3D. Só que o nível 3 é menor do que 4 uma unidade, né? Ou seja, o nível 3 eu posso escrever como N-1, tá? Então, 3 é N-1, ou seja, 4 menos 1 é igual a 3, tá? Quando essa configuração se fizer presente, nós vamos transformá-la em NS1, N-1 e o D, que era 4, fica 5. Tá certo? Então, NS2 seguido de N-1D4 vai se transformar em NS1, N-1D5. Então, aqui a gente vai transformar em S1 e aqui a gente vai transformar em 3D5. Essa é a configuração eletrônica do átomo de cromo no seu estado neutro. Cromo é um metal de transição. Vou adicionar aqui uma informação a mais, tá? Agora, ó, nível mais externo, subnível mais externo, subnível mais energético. Se você quer saber qual é o grupo de um metal de transição, como é que eu sei que é o metal de transição? Termina com D ou com F. Se eu quiser saber qual é o grupo de um metal de transição, eu faço a soma aqui desses dois tipos de elétron. Um elétron mais externo e um elétron mais energético. 1 mais 5, esse átomo, esse elemento, ele é do grupo 6, tá? Ele é do grupo 6 da tabela periódica, lá o cromo, beleza, pessoal? Então, essa é a distribuição do átomo neutro. O cromo, na questão aí, né, que ele pede, é a distribuição do cromo mais 3. Então, o cromo mais 3 é aquele que perde 3 elétrons, tá? O que você vai fazer? Você vai manter aqui o cerne é o cerne do argônio, beleza? Que é 18. Ele vai perder 3 elétrons. De onde, Marcelo? Esse aqui com certeza, e mais 2 daqui. Então, argônio 3D3, perde 2 daqui e 1 daqui. Ah, esse cromo, ele é perigoso para nós? Ele não é tão perigoso, né? Ele não é solúvel, tá, no nosso sistema. Mas a questão começa falando de um cromo que a gente fala que é um cromo hexavalente. Esse é o cromo trivalente, cátion trivalente. Esse é o cátion hexavalente, tá? O cátion hexavalente é justamente quando o cromo perde 6 elétrons. Olha o que eu falei lá na outra questão.
Os metais, eles não fazem muita questão de perder os elétrons mais energéticos, nem os mais externos, né? Lógico. Então ele perde os mais externos e perde também os mais energéticos. Então o cromo mais 6, ele perde esses 6 elétrons, tá? Então esse é o cromo mais 6, esse é o cromo mais 3 e esse é o cromo neutro, beleza? Então é isso aí, é o que eu tinha para mostrar a vocês sobre essas questões que ficaram em aberto. Até mais!